Toma assento, as crianças podem ir. Obrigado, Primito Noé. Eu ia pedir isso para ti mesmo. Isso aí dá trabalho para abrir. Depois não vai. Depois a gente fica nervoso, não consegue, dá sede e não consegue abrir o copo d'água. Só tá bom, só. Obrigado. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz continue conosco nessa noite, dirigindo as nossas vidas, né? Depois de um louvor desse abençoado, minha responsabilidade na pregação aumentou muito nessa noite. Tenho que ser usado por Deus poderosamente para trazer uma palavra ao seu coração nessa noite. Amém? Tem um cântico antigo que a gente cantava muito e quando era jovem, né? E a igreja eu acho que conhece, se você conhece, canta comigo, que diz assim, ó: só o poder de Deus pode mudar teu ser, a prova que te dou, Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz, servindo ao Senhor, nova criatura sou, nova sou. Glória a Deus, né? Faz tempo, né, que a gente não canta essa canção. Abra sua Bíblia aí comigo. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Você sabia que a carta de Romanos não foi escrita por Paulo? Estou falando heresia, né? Você sabia disso? Que dê a Jussara lá. Jussara, coloca Romanos 16, 22 para nós lá na tela, primeiramente. Para você ver que a carta de Paulo aos Romanos não foi escrita por Paulo. Está aí, ó. Eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. Paulo foi só aquele que ditou. Ele ditou e o Tércio escreveu. Então, a carta de Paulo aos Romanos foi ditada por Paulo e escrita por Tércio. Então, não foi ele que escreveu, não é de próprio punho a ele, né? Dele. Romanos capítulo 1, versículo 16, versículo 17. Diz assim, voltando lá, já está ali, né? Paulo diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Bom, nesses dois versículos, e eu vou ficar somente com o versículo 16, tá? Eu vou usar o versículo 16 hoje, eu li os dois, mas o versículo 17 eu vou deixar para o pastor Jair, que no mês de novembro ele vem falar sobre a reforma, né? E com certeza ele vai citar esse versículo, porque esse é o versículo do Lutero, capítulo 17, né? Versículo 17. E eu vou ficar com os irmãos hoje no versículo de número 16, porque eu queria falar com os irmãos nessa noite, a respeito do Evangelho, a respeito desse poder de Deus para todo aquele que crê. O que seria o Evangelho? Todos nós sabemos que o Evangelho é boas novas, uma notícia nova, algo novo. E Jesus sempre é uma notícia nova. Jesus sempre será uma notícia nova. Alguém sempre vai precisar de ouvir de Cristo. Para alguma pessoa, sempre Cristo vai ser novo. Por isso que o Evangelho deve ser pregado, deve ser ministrado. E a gente encontra isso no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 1. Lucas, melhor, no capítulo 2. Capítulo 2 de Lucas, versículo de número 8 até o 14.
no nascimento de Jesus. Diz assim esse texto: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu do céu a eles, e eles desceu do céu, desceu aonde eles estavam, melhor, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Esse é o Evangelho. As boas novas que os anjos trouxeram naquele dia aos pastores que estavam no campo guardando o seu rebanho. Quando os anjos descem até esses homens ficam amedrontados, mas no versículo de número 10 o anjo disse: porém não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Cristo, que é o Senhor. Essa é a boa nova. Essa é o Evangelho que foi anunciado àqueles anjos naquele dia. Esse é o verdadeiro Evangelho. Notícia nova. E eu chamo isso aqui, meus irmãos, de visita dos céus à terra. Porque juntamente com os anjos, apareceu uma milícia de anjos celestiais cantando e louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Então a boa nova é a visita dos céus à terra. O Senhor visitou a terra através do nascimento do seu Filho. Então isso são as boas novas. Segunda palavra que tem no texto de Romanos, que o Evangelho é o poder de Deus. E eu gostaria de falar um pouquinho desse poder, como esse poder foi visto lá no nascimento de Jesus. Lá, quando o anjo anuncia para Maria o nascimento de Jesus. Fica aí em Lucas mesmo. Você abre a sua Bíblia uma página para trás. Lucas capítulo 1. Versículo de número 26. Mas eu vou ficar com o versículo de número 34 e 35. Porque ali no versículo 26 diz que o anjo Gabriel visitou a terra de novo. E ele visita Maria. Maria é uma virgem desposada por certo homem chamado Davi, da casa de Davi, José, né? Seu nome chamava-se Maria. E ele dá uma saudação a Maria, e Maria fica meia perturbada com aquela saudação. E ela, na sua perturbação, ela diz: como será isto? No versículo de número 34. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Olha a resposta do anjo a Maria. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também que o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O Evangelho é o poder de Deus
descerá sobre ti, Maria, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, do Deus Altíssimo. Nós encontramos ainda aqui no Evangelho de Lucas o cântico de Zacarias, pai de João Batista, que está aqui do versículo 67 a 80. No cântico de Zacarias, versículo de número 68, eu vou começar a leitura, para você ver o que Zacarias fala. Zacarias é pai de João Batista, é o sacerdote Zacarias. Mas nesse cântico, primeiramente ele fala a respeito do nascimento de Jesus. Depois, no final, é que ele usa algumas palavras a respeito do seu próprio filho, que era João Batista. E Zacarias diz assim, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca do seu santo profeta, para nos libertar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, e de conceder-nos livre da mão do inimigo, adorássemos sem temor, em santidade, justiça perante ele todos os dias. Queria que a irmã Jussara tirasse todo o texto e colocasse somente o versículo 69 ali na tela para nós. Diz ali no versículo 69, olha essa frase, é interessante. E nos suscitou plena, e o quê? Queria que você repetisse isso. E nos suscitou o quê? Isso não é lindo? Isso não é agradável? Quem foi que fez isso? Foi o poder de Deus. Nos suscitou plena é um negócio, plenitude é um negócio acima de tudo, né? Não tem nada igual. Plena e poderosa salvação. Esse é o cântico de Zacarias. A alegria de poder saber que nasceu aquele menino Jesus, que é o Evangelho, a boas novas que naquele dia apareceu ali. Gostaria de contar um episódio da vida de Jesus, depois de grande já no seu ministério, e lembrar com vocês nessa noite. Jesus enfrenta o mar da Galileia. Ele diz para os seus discípulos, olha, vamos embarcar e vamos para o outro lado do lago. Eles embarcam no barco e vão em direção à terra dos Gerazenos. Em outras versões, ou no outro evangelho, vou ficar com o evangelho de Lucas, Lucas fala que é os Gerazenos, os outros evangelhos já falam que é o Gadareno. E Jesus vai nessa cidade, e Jesus enfrenta uma tempestade no mar. Naquele dia, o mar ficou revolto. Jesus desce para a popa e vai dormir. Seus discípulos ficam apavorados, e vão lá e chamam, e dizem para ele, mestre, você não se importa que nós pereçamos? E segundo o relato de Marcos, Jesus repreende o mar como se estivesse repreendendo os demônios. Ele diz assim, cala-te e emudece. Jesus sabia da sua tarefa. Jesus sabia que os espíritos imundos estavam perturbando desde aquela viagem. Porque no outro lado, em Genezaré, ele ia encontrar um homem possesso de uma legião de demônios. Um homem que precisava do poder do Evangelho, do poder da restauração, do poder da cura. Um homem que não valia nada, um homem totalmente inútil,
para a sociedade. E Jesus precisava estar lá naquele local. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, versículo 27. Diz assim: logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de um demônio, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Havia muito, não se vestia, não habitava em casa nenhuma e vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Rogo-te que não me atormentes. Lembre-se do que o anjo disse para Maria: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o quê? O poder do Altíssimo te envolverá. O que Satanás diz para Jesus aqui? Que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo. Era o poder do Deus Altíssimo que estava ali. Era o filho de Maria. Era a promessa que os profetas tinham prometido que estava naquele lugar. Versículo 29. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurasse conservá-lo preso em cadeias, grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelos demônios para o deserto. Olha a situação desse homem. Além dele não habitar em casa nenhuma, não se vestia, vivia nos sepulcros, e o demônio muitas vezes o atormentava, e lhe amarravam com cadeias e grilhões, e tudo ele arrebentava, e os demônios mandavam ele para o deserto. E Jesus está ali. Perguntou-lhe Jesus, versículo de número 30, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandassem sair para o abismo. Ora, havia ali pastando num monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhe permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada se precipitou despenhadeira abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Queria parar um pouquinho com vocês e pensar um pouquinho. Cidade de Genezaré. Esse lugar era um lugar onde Jesus não tinha voz e nem vez. Lugar de porcos. Judeus não gostavam de carne de porco. Judeu não comia carne de porco. Né? E não come até hoje. Né? O verdadeiro judeu não come até hoje, é verdade. E Jesus apareceu naquele lugar. Não tinha espaço para ele ali naquela terra. Porque Jesus não se preocupava com esse negócio de poder comer e não poder comer. Ele mesmo disse que o que se come sai por lugares escusos. E Jesus estava nesse local para fazer uma missão muito interessante, que eu vou mostrar para você nessa noite. Para você perceber o tamanho do poder do Evangelho. Tamanho que tem o poder do Evangelho. Os porqueiros ficaram atormentados, fugiram, anunciaram na cidade, olha, esse homem está lá e destruiu os nossos porcos. Os porcos eram a economia da cidade. Tinha os grandes lá, que tinham as granjas de porcos.
suinocultura. E aqueles homens ficaram perturbados e vieram ter com Jesus. Versículo 35. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram admirados, dominados de terror. Isso é o poder do Evangelho. Vocês viram a situação do homem, né? Um homem imundo, que não se vestia, que não tinha casa, que vivia no meio de sepulcros, que nada segurava ele, nem cadeias, nem grilhões. O poder chega lá, o poder do Evangelho chega naquela cidade, naquele local. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo. Jesus concede a Satanás o que ele queria, que fosse para os porcos, com a intenção de mexer na cidade, mexer na situação da cidade. E depois os homens vêm e veem esse homem sentado aos pés de Jesus, em perfeito estado. Isso é glória, isso é poder, isso é milagre, isso é o poder do Evangelho. O Evangelho restaura, meu irmão. O Evangelho tem poder de restauração, poder de cura, poder de libertação. Poder de libertação. E é interessante que esses homens pedem para Jesus se retirar. Veja o versículo 36, melhor. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhe também como foi salvo o endemoniado. E toda a circunvizinhança dos Gerazenos rogaram-lhe que se retirasse dele, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Os Gerazenos pediram para Jesus: Jesus, vai embora. Sai desse lugar. Você atrapalhou a nossa economia. Você precipitou nossos porcos tudo de despenhadeiro abaixo. E Jesus obedece. Diz aqui que Jesus toma o barco e vai para o outro lado. Mas tem um porém antes disso. Tem um porém do versículo 38. O homem liberto. O homem a quem tinha saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo... Queria pensar um pouquinho, já vou chegar no versículo 39. Mas aquele homem que Jesus expulsou todos os demônios, aquelas legiões, que veio e prostrou-se aos pés de Jesus, ele vem de novo e diz para Jesus: Jesus, me deixa estar contigo. Me deixa estar contigo. Meus irmãos, sabe o que eu aprendo nisso aqui? Depois Jesus vai dar uma missão para esse homem. Deixa eu falar da missão, depois eu falo. Mas Jesus disse para esse homem assim, volta para casa, conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade e por todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Jesus chega naquela cidade, pega aquele homem todo arrebentado, e Jesus deixa naquela cidade um missionário. Deixa naquela cidade um missionário. Isso é o poder do Evangelho. Jesus não podia pregar naquela cidade, nem entrar naquela cidade. Não foi bem quisto, não foi bem visto. Foi pedido para sair. Mas Jesus deixa alguém ali como um pregador, e a Bíblia diz que ele foi e anunciou
tudo quanto Jesus lhe tinha feito. Mas sabe por que esse homem fez isso também, meus irmãos? É o que eu queria dizer. Porque ninguém vai sem primeiro vir. Tá? Se alguém já foi sem vir, não dá certo. Se alguém já foi líder de ministério na igreja sem vir aos pés de Jesus, não dá certo. Se alguém já foi presbítero, diácono na igreja sem vir aos pés de Jesus, não dá certo. Se alguém já foi ministro do louvor, já cantou no louvor, no coral da igreja, sem vir aos pés de Jesus, não dá certo, não funciona. Primeiro tem que vir para depois ir. Primeiro tem que vir. Esse homem veio e prostrou-se aos pés de Jesus. Jesus, me cura. O Senhor me expulsou todas as legiões de demônios. Com certeza aquele homem pediu agora, Senhor, cura minha alma, me lava, me santifica, me dá do teu Espírito Santo, eu quero estar contigo. E Jesus faz menção de tomar o barco, ir adiante e voltar para Jerusalém. Ele chega perto de Jesus. Jesus, deixa eu ir contigo. Eu quero estar contigo. E Jesus viu que aquele homem estava preparado para uma missão. E Jesus disse para ele, não, você vai ficar aqui. E você vai pregar o evangelho nesse local. Você vai restaurar vidas. Você vai falar para os teus. O que aconteceu com você? Pensa o testemunho daquele homem naquela cidade. Porque todos vieram e viram o homem em perfeito estado. Aquele homem era conhecido naquela sociedade. Aquele homem era visto por aquela sociedade. Imundo, sem roupas. Não tinha casa, não tinha bens, não tinha família. Desprezado, abandonado, ninguém segurava ele. E Jesus faz dele um missionário, um pregador do evangelho, pregador de boas novas. Vai e anuncia boas novas nessa cidade. Sabe o que é isso, meu irmão? Poder do evangelho. Poder do evangelho. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. A última frase do versículo que eu quero nessa noite. Para todo aquele que crê. Para todo aquele que crê. Jesus já disse para Marta e Maria lá, se creres, verás a glória de Deus. O evangelho é para quem crê, meu irmão. É para quem acredita. É para quem se doa. É para quem faz igual esse homem. Jesus, eu quero ir contigo. Não me interessa onde é que tu vai, se tu vai atravessar o mar, se tu vai para outra cidade, se tu vai para Jerusalém, mas eu quero ir contigo. Esse é o poder do evangelho, é para quem crê, para todo aquele que crê. Eu vou mostrar para vocês, lá no Novo Testamento, mais uma história que aconteceu com Jesus, no Evangelho de Lucas ainda. Lucas capítulo 2. Versículo 25. Isso aqui, esse episódio, me leva a pensar num homem que crê. Num homem que crê. Diz assim o versículo 25 de Lucas capítulo 2. Havia em Jerusalém, nos tempos que Jesus nasceu, claro, um homem chamado Simeão, homem este justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel e o Espírito estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Essa foi a revelação de Deus para esse homem. Olha, você não vai morrer. Ele já era idoso. Mas você não vai morrer sem ver o Cristo do Senhor. E naquele dia que foram apresentar Jesus, aos 8 dias de vida, foram fazer a apresentação de Jesus no templo, o Simeão também estava lá, versículo 27.
movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para fazer o que a lei ordenava, o que Simeão fez? Olha isso aqui, meus irmãos. Isso toda a vida me chamou a atenção, desde criança. Eu sou cristão desde berço, mas isso aqui toda a vida me chamou a atenção. E quando eu era criança, vou confessar um erro que eu via nesse texto, porque nós tínhamos esse texto e nós tínhamos um hino que dizia assim: Ana e Simeão no templo esperavam o Senhor. Aí na minha cabeça de criança, Ana e Simeão eram um casal. Era Ana e Simeão no templo esperando o Senhor, era um casal. Depois, mais idade, é que fui descobrir que Ana era uma profetisa, Simeão era um sacerdote, era alguém do templo lá. Mas na minha tempo de criança, eu cria nisso. E cresci, isso por causa do hino que a gente cantava. E Simeão, naquele dia, tomou nos braços o menino e louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Esse homem que creu. Pensa num homem que creu. Foi esse homem aqui, ó. Ele não viu milagres, ele não viu curas, ele não ouviu pregação, ele não ouviu Jesus multiplicar pão, não comeu pão com Jesus. Ele somente viu um menino, uma tenra criança de 8 dias. Mas esse homem tinha uma fé exuberante, era um homem cheio do Espírito Santo. E ele disse para Deus: Deus, agora pode me levar, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Esse homem creu. Esse homem creu. Tá? Esse homem não esperou por mais nada. Vou esperar esse menino crescer, vou esperar ver se é mesmo. Será que é ele? Será que tem que vir outro? Será que ele vai fazer milagre? Se ele é filho de Deus, ele vai fazer muita coisa? Não esperou por nada. Ele creu. Porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Para encerrar minha palavra, eu quero voltar para o camarada que escreveu essas palavras em Romanos, o Paulo. Carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de 6 a 12. Segunda Timóteo 1, de 6 a 12. Paulo, escrevendo a Timóteo, Paulo afirma as seguintes palavras: Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, Timóteo, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de quê? De poder, amor e moderação. Espírito de poder. Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não é um espírito de covardia, Timóteo, mas é um espírito de poder. E Paulo continua: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Mais uma vez, Paulo cita o poder de Deus, segundo o poder de Deus. Versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação,
não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida, a imortalidade mediante o Evangelho. Esse é o Evangelho. O Jesus manifesto, o Salvador, o Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, mas trouxe à luz a vida, a imortalidade mediante o Evangelho. Poder de Deus, para o qual eu fui designado pregador e apóstolo e mestre. Queria que os irmãos prestassem atenção no versículo 12. Por isso, estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Poder de Deus. Homem que crê no poder do Evangelho. Mas eu sei em quem tenho crido. Estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você crê no Evangelho, meu irmão? Você crê no poder de Deus? Como está a sua vida? Foi restaurado por Deus ou ainda tem coisas pendentes aí? O Evangelho restaura, o Evangelho cura, o Evangelho renova, o Evangelho traz saúde para a alma, o Evangelho tira o entulho do coração, o Evangelho enche o coração do Espírito Santo, de transformação de vida, de vontade de louvá-lo. Nessa noite, nesse culto, eu sabendo que eu era o pregador, eu tive vontade várias vezes de sair correndo do meu lugar e vir para esse culto. Algumas vezes me deu vontade ali, por causa do louvor estava tão bom, vou sair correndo desse local aqui. Eu vou lá para cima, porque eu vou falar desse poder de Deus que restaura vidas, que cura a alma, que cura sentimentos, que tira ressentimento do coração, que perdoa, que renova, que arruma o casamento, que arruma a família, que endireita as veredas. O próprio João Batista disse: olha, eu sou o endireitador de veredas, eu vou aplanar os caminhos para o Evangelho chegar. E o Evangelho endireita a vida, meu irmão. Se você ainda está com a vida torta, é porque você não conheceu o poder do Evangelho. Você não foi aos pés de Cristo ainda. Você nunca esteve aos pés de Cristo. Você precisa estar aos pés de Cristo. Nós precisamos do poder do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Você não pode sair daqui hoje com dúvidas no coração. Creia no Evangelho. Eu sei que você amanhã pode ter problemas a ser enfrentados, mas creia no Evangelho. Creia no poder de Deus, creia na companhia do Espírito Santo, creia na graça que restaura, na graça que renova, na graça que muda a nossa vida. Vamos cantar?